Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus, mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em Salmo 51, 2. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado. Esse é mais um vídeo da nossa série Passeando pelo Seu Coração, com o objetivo de te ajudar a identificar impurezas que impedem a luz de Deus de entrar na sua vida. E para a gente começar hoje, eu quero te contar mais uma parábola. A parábola da aldeia da cura. E ela diz assim: havia em uma aldeia 3 irmãos que sempre saíam para brincar no meio da mata. Certo dia, o irmão mais velho se deparou com um escorpião raro e decidiu levá-lo consigo. Durante o tempo em que estavam brincando, o escorpião fugiu e picou o irmão mais novo, que acabou falecendo. Anos se passaram e o irmão mais velho carregou consigo a culpa de ter levado o escorpião junto com eles. Acontece que o irmão do meio, após ter vivenciado essa experiência de ver o irmão mais novo morrer por uma picada de escorpião raro, ele decidiu se estudar e se tornar um especialista em um antídoto de cura, que no futuro se tornou o remédio mais usado na aldeia para salvar outras pessoas que foram picadas pelo mesmo tipo de escorpião. Com isso, a aldeia passou a ser conhecida como a aldeia da cura, e muitos povos distantes vinham até essa aldeia, pois do próprio mal veio a cura para todos. Eu quero convidar você a meditar um pouquinho nessa parábola e perceber o moral dessa história. Se nós pararmos para pensar, o erro que o irmão mais velho cometeu foi, na verdade, o antídoto da cura que salvou muitas outras pessoas. Muitas das vezes, nós somos como esse irmão mais velho. Nós tomamos decisões em nossa vida que acaba trazendo consequências. E por conta dessas consequências serem muitas das vezes negativas, nós carregamos dentro do nosso coração um sentimento pesado de culpa. Achamos que não há como reverter a situação. Carregamos esse peso e aceitamos as condenações malignas, aceitamos a voz maligna que fica nos acusando, dizendo que a situação atual é culpa nossa, dizendo que as coisas estão como estão porque nós somos culpados por ter tomado algum tipo de decisão que gerou alguma consequência. Mas hoje eu quero convidar você a uma nova ótica. Hoje eu quero usar a palavra de Deus como uma chave viva para limpar o seu coração, para eliminar as impurezas que vêm impedindo você de viver o propósito de Deus. Eu quero dizer a você que, olha só, presta atenção, é importante que você, na sua realidade, olhe para dentro do seu coração e perceba se você vem carregando alguma culpa. Peça ao Espírito Santo que traga a sua memória se aconteceu alguma situação, porque muitas das vezes o inimigo nos cega tanto que nós acabamos achando, não, eu não sinto sentimento de culpa não, mas no fundo nós estamos reativos, ou seja, estamos só reagindo às acusações malignas de maneira negativa, sem fazer uma autorreflexão, sem permitir que o Espírito Santo de Deus traga à luz quais foram as trevas jogadas dentro do nosso coração. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos tomar a consciência do que está acontecendo com a gente, para que a partir disso, nós tomamos um posicionamento de arrependimento. Perceba que o versículo que eu li para você diz claramente: lava-me de toda a minha culpa, purifica-me de meu pecado. Olha só, nós precisamos dar o primeiro passo e reconhecer. Mas mais do que isso, nós precisamos extrair uma lição
desse erro, nós precisamos extrair uma lição dessa situação que vivemos. E para isso nós precisamos ressignificar, procurar dentro da nossa história pontos de relevância, pontos positivos, o propósito de Deus dentro de tudo isso, para que nós possamos mudar a nossa realidade, para que possamos olhar para a nossa vida, para o nosso passado, para as experiências vividas de uma maneira divina e positiva. Olha, escuta o que eu vou te dizer. A culpa, ela nasce de um suposto erro. Ela geralmente vem quando a gente fere alguém, quando nós falhamos, quando nós somos oprimidos pelo maligno. Mas é importante você lembrar que Jesus pagou um preço e Ele te perdoa, Ele te purifica dos seus pecados. Você precisa entender que Jesus morreu pelos seus pecados, para perdoar os seus pecados. Então hoje, a ideia aqui é convidar você para pedir perdão para Deus, para abrir o seu coração, para infelizmente se conectar com essas impurezas. Não vai ser confortável não, meu irmão e minha irmã. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Porque muitas das vezes nós não fazemos esse trabalho de limpar o nosso coração porque nós não queremos lidar com o desconfortável. Eu mesma, quando comecei um processo de purificação no meu coração, foi extremamente desconfortável, porque eu tive que me deparar com situações negativas, com impurezas que eu guardei na minha alma, com experiências negativas passadas que eu coloquei numa gaveta e não queria abrir, porque relembrar me causava emoções negativas. Mas essas emoções negativas estavam sendo sementes malignas para me paralisar, estavam sendo sementes malignas para fazer com que eu não conseguisse romper, viver a nova fase que Deus tinha para mim. Muitas das vezes o meu coração estava tão sujo dessas dores, desse sentimento de culpa, que eu não permitia que o Espírito Santo de Deus conseguisse se manifestar através da minha vida. E foi por isso que eu decidi trazer você aqui, para experienciar, através desses contextos, um momento em que você vai passear pelo seu coração, onde você vai usar a palavra do Senhor como um antídoto de cura, como você vai usar a palavra do Senhor como um instrumento de limpeza, para tirar essas impurezas e te conduzir a uma cura, te conduzir a uma transformação, uma libertação. Mas para isso você precisa aceitar, você precisa reconhecer, você precisa se colocar diante de Deus com o desejo de arrancar esse peso de dentro da sua alma. E aí você pode dizer para mim, mas Inara, eu acho que eu não me sinto culpado não, isso já passou. Olha só, meu irmão e minha irmã, coloque-se diante de Deus. Deixa Ele fazer aquilo que você não pode fazer. Às vezes estamos com vendas nos olhos. Às vezes estamos cegos e paralisados. Às vezes estamos amedrontados. Às vezes estamos neutralizados, infelizmente, pela ação maligna, porque fomos muito feridos. E nós não conseguimos nem sequer, identificar, ter uma consciência do que está acontecendo na nossa alma. Mas o intuito desse trabalho, e se você não assistiu o vídeo anterior, assista. Se você assistiu, não escutou, né? Se você não escutou o podcast anterior dessa série, Passeando pelo Seu Coração, ouça, para que você perceba que existe algo que Deus quer fazer no seu coração, te libertar desse peso, desse jugo ruim que vem impedindo você de seguir em frente e viver a vontade de Deus. Eu quero fazer uma oração por você, mas a instrução de hoje você vai para o seu quarto, e você vai falar com Deus sobre as experiências que muitas das vezes trouxe em você um sentimento de culpa. Sabe os momentos que você errou? Sabe aquelas consequências de algumas falhas que você teve? Meu irmão e minha irmã, todos nós, sabe? Isso não é você, isso não sou eu. Nós todos erramos. Todos nós pecamos e destituídos fomos de Deus. Mas Jesus veio para mudar isso. Jesus veio para nos perdoar, Jesus veio para nos justificar. E não há nada, não existe nada que o sangue de Jesus não possa purificar. Não existe pecado que o sangue de Jesus não seja o suficiente para nos perdoar. Então eu quero dizer a você, você não fez nada que Jesus não possa ressignificar, curar, libertar, transformar. Então, o convite hoje são 2. Primeiro exercício, extraia do seu erro, extraia do seu pecado, extraia da sua decisão uma lição moral, algo positivo, ressignifique isso, pare de olhar de maneira negativa, porque perceba que nessa parábola que eu acabei de te contar, um irmão ficou preso na culpa, mas o outro se levantou e buscou lá, no meio do erro, um antídoto da cura, exatamente como aqui, do veneno, do mal, daquilo que fizemos de errado, dá para extrair
a cura, dá para extrair o ponto positivo, dá para extrair aquilo que vai ressignificar a sua vida. Então você vai fazer isso na presença de Deus. Você vai fazer isso na presença do Espírito Santo de Deus. Você vai entrar no teu quarto e você vai separar uma hora do seu dia para falar com ele sobre isso. E você vai falar das experiências, e você vai falar do que está sentindo, e você vai deixar ele te limpar, te purificar, te curar. E talvez uma única vez não seja o suficiente, então se prepara para se colocar diante de Deus num processo de limpeza. Sabe quando você precisa ir no dentista fazer um tratamento? Sabe quando você precisa ir no médico fazer alguma coisa? Sabe quando você precisa fazer um processo constante até que isso seja concluído? Pois é, vai ser isso que você vai fazer com Deus. Você vai deixar ele te purificar dos teus pecados, tirar de você e te lavar da sua culpa. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor, meu Deus, eu quero te apresentar nesse momento a pessoa que está ouvindo essa oração e eu quero pedir a Ti que vá de encontro a ela. Senhor, eu não sei o que essa pessoa passou. Eu não sei qual o sentimento que o inimigo tem colocado nesse coração. Eu não sei do que o inimigo está acusando essa pessoa. Eu não sei o quanto o inimigo tem neutralizado, o quanto o inimigo tem cegado, mas o Senhor sabe. Então vai de encontro a essa pessoa e não deixa ela sair desse áudio da mesma maneira. Não deixe ela ignorar, deixar para depois esse momento particular que ela precisa ter com o Senhor. Mas toca agora, Senhor, nessa pessoa, plantando essa semente, colocando nela um posicionamento de coragem e decisão para se levantar e corrigir aquilo que está amargurando o coração dele. Senhor, em nome de Jesus, que essa mensagem possa trazer um divisor de águas, para que essa pessoa possa ser liberta e curada. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.